sejam bem-vindos à aula 11 deste podcast Pronúncia e Vocabulário com Bruna Lewis e agora um pouquinho de gramática. Nesse episódio aqui a gente vai falar um pouco sobre a pronúncia do R, que é a pronúncia mais difícil do francês, na minha opinião. Então foi a pronúncia que eu mais tive dificuldade. E eu tenho umas táticas para a gente pronunciar o R bem da forma correta. Inclusive essas táticas já foram testadas, né, por algumas pessoas, alguns ouvintes desse podcast, testadas e aprovadas. Então, vamos lá. A gente tem que ter esse negócio na hora de falar um outro idioma, que é... Esse idioma, obviamente, ele é pronunciado de maneira diferente do nosso idioma materno, que é o português. Então, a gente tem que saber que na hora de falar outro idioma, a gente não pode falar da mesma forma que a gente fala o nosso idioma, nem com a mesma entonação, nem usando as mesmas partes da boca e garganta. E se a gente tiver vergonha de pronunciar da forma correta, que é em outro idioma, simplesmente porque esse som não existe no nosso idioma, a gente vai acabar pronunciando errado. Então, o primeiro passo para a gente ficar aí com uma pronúncia legal em francês é a gente não ter justamente vergonha de pronunciar as palavras da maneira que devem ser pronunciadas, né? Então, esse R, ele é bem pronunciado com a garganta. Não existe R pronunciado com a língua em francês, igual a gente pronuncia em português. Então, por exemplo, a gente vai falar, português, né? A gente tem esse R, no caso, em alguns sotaques brasileiros, a gente fala bem esse R na língua, porta. Tem esse R na língua. Alguns sotaques no Brasil a gente já fala, né? Porta, que já tem um pouco mais de garganta. Em francês vai ser completamente garganta. Não tem R pronunciado na língua, né? Pela língua. Então, se a gente for falar, por exemplo, Brasil. Brasil, em português, brá. Tem esse R feito na língua. Inclusive, esse som é bem difícil de ser pronunciado para quem é europeu, enfim, para quem é francês e quer aprender português. É um som muito difícil, porque é um R que a sua língua tem que bater ali no seu céu da boca, né? E fazer esse muito rápido para você conseguir pronunciar esse R. Então, a mesma dificuldade que eles têm para pronunciar esse R, a gente vai ter para pronunciar o Brasil. Então, duas coisas muito importantes é bré, é o R totalmente garganta. E no final, onde temos um L, não vai ter som de U em francês. Não é Brasil, Brasil. O L tem pronúncia de L. Aí assim a gente vai usar a nossa língua. Então, Brasil. Pronuncia, repete. Essa é a forma correta. Brasil. E apesar desse bré ter um acento agudo, a gente não vai pronunciar bré. Eu cometia muito esse erro no início de pronunciar Brasil por causa do acento agudo. Mas o acento agudo não tem a mesma função em francês que no português. Então, aqui é Brasil. Se você tiver dificuldade de fazer esse bré, a gente vai ter essa técnica agora, que é... Você consegue fazer ré com a garganta. Ré. Pronuncia várias vezes. Treina. Ré. Aí a gente vai começar com um exercício que é B, ré. E aí a gente vai começar a ir um pouco mais rápido. Bré, até a gente chegar no bré. Então a gente pode tentar com outra palavra, por exemplo, trop, né, que significa muito. A gente aprendeu já essa palavra em outras aulas aqui do podcast. Então, o trop é a mesma coisa. Trop. Se você tá com dificuldade de pronunciar o trop, começa a fazer o exercício do to, ro,
ro, porque vai ser mais fácil você pronunciar o ro do que o tro. Então, ro, exercício, ro, até você aprender realmente a fazer esse R com a garganta, assim, como se você fosse dar uma catarrada. Não tenha medo de pronunciar assim, porque depois a palavra vai sair um pouco mais natural. E aí você vai fazer o torro, tro. E aí você vai chegar na pronúncia tro. Do nada, ativei a Siri aqui. Então, temos também o très. O très também significa muito, né? Também já aprendemos em outras aulas aqui. Para chegar no très, très, faça esse exercício e depois me conta se a sua pronúncia em relação ao R melhorou, né, em francês, se você conseguiu pronunciar as palavras certas, da maneira correta. E aí a gente vai ter algumas palavrinhas pra gente treinar a pronúncia, né? Tem o Brésil, tem o trop, très, né? São palavras para dizer muito. Tem o frère. Essa é a palavra mais difícil para você pronunciar o R, porque tem o R 2 vezes. Então, vamos lá no exercício. Ferré. Repara que esse aqui a gente tem a crase, né, no E. A crase faz o E em francês. Quando é crase, é o E. Então, é por isso que a gente está pronunciando frère. Então, frère. E aí, frère. É muita garganta numa palavra só. Mon frère. Quando você bota numa frase, fica melhor. Mon frère. E aí, bom, a gente tem mon frère Brésil. Frère é irmão, tá? Se você não pegou aí, frère, irmão. Frère Brésil. Travail. Então, travail é trabalho. Mon travail, meu trabalho. Mon travail. Tem um L aí no final, assim como tem em Brasil, mas esse L não vai ser pronunciado. Então, nunca leva como regra que todo L no final da palavra vai ser pronunciado assim ou assado. Porque não, né? Você não vai falar travail. Não, esse L não é pronunciado. Você vai parar ali no I, mas o I vai ser um pouco mais longo, percebe? Travail. Como se fosse 2 I. O L também pode ter essa função, né? De ter um som mais longo do I. Igual fi. Fi tem I, 2 L's e E, né? Que significa garota, menina. Fi. Vai ter esses 2 L's aí, eles não vão ter som de L, né? Eles vão ter som de I, como se fosse um I mais longo. Fi, menina, garota. Então, frère, Brésil, travail, tará. Vamos lá, não esquece do exercício do R. Você jamais vai pronunciar travail. Não existe essa pronúncia. Travail. Aí sim, ok, existe a pronúncia. Travail. Trop, très. Aí a gente vai ter grand, que significa grande, né? Eu sou grande, a gente usa muito para falar meu irmão maior, né? Mon grand frère, por exemplo. Meu irmão que é mais velho que eu. Mon grand frère. Imagina, grand frère. Tanto R que você fica com dor de garganta no final. É normal. Mon grand frère. Sim, não foi uma piada. É normal no início, quando a gente tá fazendo esses exercícios, a gente ficar um pouco com a sensação de que a garganta tá sensível. Porque a garganta vai ter que se acostumar, né? Que ela tem que ser usada é como se você fosse, sei lá, cantar. Você tem que usar muito a garganta, forçar ela e acaba ficando com dor de garganta mesmo no início, é normal. Então vamos a algumas frasezinhas. J'habite au Brésil.
Então, é uma frase bem comum, né, de quem tá vindo pra cá e tal, e quer falar pra alguém, eu moro no Brasil. J'habite au Brésil. Então, esse AU, ele sempre vai ter som de O. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Mas você também pode falar, né, se você morava no Brasil, mas no caso você não mora mais, porque j'habite au Brésil é no presente. Eu moro no Brasil. J'habite au Brésil. Mas se você já tiver, sei lá, se mudado pra França, você pode falar que você vem do Brasil, né? Que você morava antes e você vem do Brasil. Je viens du Brésil. Je viens du Brésil. Je viens du Brésil. Je viens du Brésil. Mas você também pode falar, eu fui ao Brasil. Je suis allé au Brésil. Je suis allé au Brésil. Então, aqui a gente já passa pro je suis allé, que é eu fui. Je suis allé au cinéma, por exemplo. Je suis allé au cinéma. Je suis allé au cinéma. Je suis allé au Brésil. Je suis allé au Canada. Enfim. Outra frase. Je mange un croissant. Bem para treinar esse R. Porque a gente come croissant em português, a gente fala croissant. Em francês, croissant. 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 Je mange un croissant. Je mange un croissant. Je mange un croissant. Que mais temos? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas grave, né? O R aí de novo pra gente testar. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Significa que não tem problema, né? Alguém pisou no seu pé e pediu desculpa. Você fala, c'est pas grave. C'est pas grave, né? Na pronúncia mais corriqueira, a gente vai falar c'est pas grave. C'est pas grave. Mas a pronúncia correta gramaticalmente seria ce n'est pas grave. Mas você pode falar c'est pas grave, simplesmente. C'est pas grave. Grave, grave. C'est pas grave. Ah, alguém fez alguma coisa e tal, desculpa. C'est pas grave. Não é um problema, não foi grave, na real. Essa é a tradução literal, não foi grave. Temos o que mais aqui na nossa apostila? Printemps. Printemps é primavera. Estamos agora entrando na primavera. A primavera começa em março de cada ano, no caso, na França. Então, agora estamos entrando no printemps. Printemps. Percebe que as duas últimas letras dessa palavra não serão pronunciadas. A gente comete bastante erro na hora de aprender o francês, que a gente quer pronunciar tudo, igual no português. E não é assim que funciona, né? No francês tem bastante palavra que a gente não pronuncia as últimas letras, então tem que tomar cuidado. Se tiver dúvida na hora de pronunciar uma palavra, bota no Google Tradutor e bota pra mulher do Google Tradutor falar, né? Tem um microfonezinho onde você pode... Não é um microfone, é um alto-falante. Você pode clicar nesse alto-falante e ela vai falar. Se você clicar de novo, ela fala um pouco mais devagar pela segunda vez. Então, escuta e aí você vai ver se a última palavra, se a última letra se pronuncia ou não. Na dúvida, sempre bote lá para você poder saber a pronúncia exata antes de você falar. Aí a gente aprendeu frère, então seria legal, que é irmão, seria legal a gente aprender o irmã, né? Que é sœur. Olha esse R no final, bem garganta. Sœur. Aí no meio muita gente pergunta, né, que letra que é essa? É uma letra grega, eu não sei exatamente qual é o nome dessa letra grega, mas eu sei que a gente vai pronunciar assim. Sœur, sœur, ma sœur, né, minha irmã, ma sœur, ma grande sœur, por exemplo, minha irmã mais velha, né, ma grande sœur, mon grand frère. Percebe a diferença de grand, masculino, grande, feminino. Grand frère, grande sœur. Minha irmã mais velha seria minha irmã grande, né? Mas a gente usa como irmã mais velha. O contrário também é válido. Meu irmão mais novo, mon petit frère.
mon petit frère, ou ma petite sœur. Mon petit frère, ma petite sœur. Então aqui a gente já tá aprendendo a palavra, mas como usar ela na frase, né? Porque na última aula, na aula 10, não, nem foi na aula 10, foi em qual aula? Na aula 9, né? Que a gente aprendeu ma mère, mon père. Então, ta mère, ton père. Se você não ouviu essa aula, ouve de novo para você lembrar desses, como a gente chama em português? Esses artigos, para saber falar minha, meu e tal. Que mais? C'est parti. Então, a gente tem c'est parti, significa tipo partiu. C'est parti? Partiu? Sabe essa expressão que a gente tem no Brasil, sabe? De partiu, vamos, sei lá, partiu sair de casa. C'est parti é algo bem familiar ali, né? Pas de problème, a gente aprendeu c'est pas grave. Pas de problème é não tem problema. Pas de problème. 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 Quando a pessoa fala rápido. Pas de problème. Problema já é uma palavra difícil, né, em português, né? Muita gente não sabe falar, fala problema. Porque tem muitas partes, né? R, depois L. Em francês também é difícil. Então vai por partes. Pro. Vamos lá. Pro. Blé. Esse vai ser fácil. Blé. Tá vendo que tem uma crase nesse E? É porque faz esse som mesmo. É. Problème. Pas de problème. Esse M, o M no final, ele é quase o E, né? Na verdade, que a gente quase não escuta. Ele meio que para ali no M. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas grave. C'est pas grave. Pas de problème. Ou seja, significa a mesma coisa. C'est pas grave, não é grave. Pas de problème, não tem problema. Significa igual se alguém pisar no seu pé e pedir desculpa. Ah, pas de problème. Não tem problema. Pas de problème. Que mais temos aqui para terminar? Je suis prête. Je suis prête. Prête. Eu estou pronta. Je suis prête significa igual a gente usa mesmo em português. Eu estou pronta, sei lá, fisicamente. Eu já terminei de me arrumar, estou pronta. Ou eu estou pronta para viver uma nova aventura, né? Estou pronta dentro do sentido mais, sei lá, figurativo. Eu estou pronta para ir para a França. Je suis prête. Je suis prête pour partir. Eu estou pronta para partir. Je suis prête. Mas isso é pronta no feminino, tá? Se você for falar no masculino, je suis prêt. Prêt. Não vai pronunciar o T. Je suis prêt. Significa a mesma coisa se você for fazer uma pergunta, né? Tu es prêt? Você está pronto? Tu es prête? Você está pronta? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Tu es prêt? Tu es prêt? Você está pronto? É isso. Qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade de entender algum conceito e tal, fala comigo lá no grupo, sempre no grupo, tá? Que eu tô com bastante demanda do pessoal que tá interessado, enfim, acompanhando, ouvindo os podcasts, e eu não tô conseguindo responder todo mundo que me chama no privado, então manda no grupo, porque aí se eu também não souber, às vezes, assim, se eu não conseguir ver, outra pessoa vê e tal, então o grupo tá ali, o pessoal tá bem engajado, lá no grupo, do caso do Telegram. Então, se você não tá lá no grupo, é só você olhar na descrição desse podcast que vai ter o link lá pra você entrar, tá bom? Não esquece, não importa qual seja a plataforma que você está ouvindo aí, de deixar o seu like, de seguir a gente e tal, porque isso dá bastante engajamento. Tem algumas plataformas que dá, igual no Spotify, que dá pra você deixar uma avaliação, se você tá gostando ou não. Então, isso dá bastante força pro podcast, tá? Aqui agora a gente vai fazer a nossa leitura geral de todas as palavras que a gente aprendeu hoje, né? Que a gente chama aqui de momento revisão. E é legal, depois que você já ouviu o podcast, que você já tá bem engajada no significado das palavras e tal, você vir aqui só para ouvir a versão em francês, né, da revisão. Porque aí você escuta várias vezes
enfim, escuta várias vezes a mesma pronúncia e aí fica bacana. No YouTube a gente está fazendo inclusive a minutagem dos vídeos, então você pode ir lá, se você estiver acompanhando os podcasts lá no YouTube, que também tá de graça, você pode ir direto na revisão. Então lá vai ter essa divisão, você pode clicar direto na revisão e aí ficar só ouvindo a revisão, beleza? Então vamos lá. Revisão. Frère, Brésil, travail, fille, que eu coloquei aqui só para você ver a pronúncia do L nesse caso, né? Travail, fille, trop, très, grand, j'habite au Brésil, je viens du Brésil, je suis allée au Brésil, je suis allée au cinéma, je mange un croissant, ce n'est pas grave, c'est pas grave, printemps, frère, sœur, c'est parti, pas de problème, je suis prête, je suis prêt. Voilà, bisous, bisous, à bientôt.